Chegamos no quarto tópico da nossa lição, encontrando descanso em Jesus. Que convite especial recebemos de Jesus, nosso Salvador, e o que devemos aprender com o Mestre? Qual é o convite que Jesus nos faz? Agora, Luzirley, Jesus convida todos aqueles que estão aflitos, estão angustiados, estão oprimidos, todos aqueles que estão sentindo falta de algo. A todos esses Jesus diz, vinde a mim. É a Ele que devemos ir, é a Ele que devemos buscar e nos relacionar diariamente. Não é apenas um encontro, né? É um encontro que permanece, que se perpetua e que se transforma num relacionamento diário. Sem esse relacionamento diário, nós não conseguimos aprender nada do Mestre, né? Exatamente. Então ele nos convida a ir a Ele e aprender, mas voltamos àquela questão que já vimos já em tópicos anteriores. Estar conectado com Cristo continuamente, né? Relacionamento diário, morrendo para o eu, cada dia morro, disse o apóstolo Paulo, e vivendo para Cristo. Quero trazer aqui alguns pensamentos da nota que dizem assim. Logo no começo diz, o convite dele é, vinde a mim, não importa quais sejam suas ansiedades e provações, exponha seu caso perante o Senhor, sua alma estará preparada para a resistência. Então, temos dificuldade, temos problemas, vamos colocar diante do Senhor. Ele está preparado para entrar no combate, para resistir a Satanás, resistir ao inimigo e lutar em nosso favor, né? E mais à frente diz assim, o descanso que Cristo oferece depende de condições, mas elas são bem claras, todos podem aceitá-las. Ele nos diz exatamente como podemos obter seu descanso. Então, nos é proposto descansar, né, dessas dificuldades, problemas, tantas coisas que atormentam a nossa vida. Em Cristo, nós alcançamos esse descanso. É claro que ele apresenta quesitos, né? Por exemplo, uma coisa que atormenta muito as pessoas de modo geral são intrigas, são problemas, fofocas, etc. E isso causa desconforto, não é verdade? Sim. E causa aquela aflição de espírito. Então vem a palavra de Deus e diz, meus filhos não devem ser fofoqueiros, não devem se envolver com esse tipo de discussão. Ah, não, mas eu quero, mas eu gosto. Então você não vai alcançar o descanso. Você não vai alcançar essa bênção. A palavra de Deus então apresenta ali as suas diretrizes e quando nós vivemos pela sua graça, pelo seu poder, nós podemos desfrutar das bênçãos de estar em harmonia com a vontade de Deus e em paz uns com os outros. Luzirley, Sim. Eu queria também fazer um comentário sobre um outro aspecto de pessoas que também precisam ir a Jesus e que também está na nota aqui. Sim. Sabe, muitas vezes a pessoa não está cansada e oprimida, ela está preenchida, ela está cheia de soberba. Ela está feliz consigo mesma. E quando ela está nessa situação, ela não percebe que ela precisa de Cristo. Não é verdade? Sim. E a nota diz assim, olha, ninguém, a não ser Deus, pode controlar o orgulho do coração humano. Não podemos nos salvar. Não podemos nos regenerar. É muito importante que nós entendamos que quando nos sentimos fortes e preenchidos e superiores, muitas vezes não conseguiremos entender que é Deus que opera a vitória. Talvez tenha sido esse o problema dos israelitas. Eles estavam num momento de força, de vitórias, ainda que pontuais, mas eram vitórias. E aí agora, Deus pede que eles deem um passo além, mas eles estavam confiando em quê? Na força própria.
E ao confiarmos na nossa própria força, nós vacilaremos, né? Então, precisamos entender que se estivermos com orgulho, se estivermos com o entendimento de que somos capacitados, também precisamos ir a Jesus. Para, como disse o texto, aprender dele, que é manso e humilde. De coração. Né? Muito bem. Esvaziar-se do orgulho, eis aí um desafio, né? Porque, como tu disse, é difícil de fazer essa autodetecção. Sou um orgulhoso, sou alguém que estou satisfeito com a minha situação. É a condição apresentada ali na 7ª carta às igrejas, lá em Apocalipse, né? Conforme nós lemos na parte final do capítulo 3, a igreja de Laodiceia. A condição de pessoas um grupo de pessoas que está satisfeita com a sua própria condição. E se ela está satisfeita com isso, por que ela vai buscar algo mais? Mas precisa desse algo mais, porque esse algo mais é Cristo. Precisa. Mas se ela está satisfeita, está saciada com o que já tem, é difícil despertar dessa situação. E é uma situação que pode ser a minha situação, pode ser a situação de quem está nos assistindo, de pensar que está tudo bem do jeito que já está, no que eu já alcancei, eu já sou muito bom. É complicado. É verdade. Complicadíssimo essa ideia. Pergunta B. Qual é o jugo que Cristo oferece a cada um de nós? Bom, Luzirley, quando eu estudei essa pergunta, eu me lembrei da minha avó. A minha avó dizia, a minha avó, mãe do meu pai, ela dizia que lá na terra dela, o jugo não chamava jugo, chamava canga. E tinha um ditado, que quando a gente canga junto com alguém, dá certo. Então, o jugo, para você que é jovem como eu, e que nunca foi lá no pasto, nunca viu os bois trabalhando, o jugo é uma madeira, né, Luzirley? Sim. Que coloca nas costas pescoço, dos né? bois, ali, né? Bem perto da cabeça. E aquela madeira, ela iguala 2 bois, né? É melhor que os 2 bois sejam na mesma altura, para não machucar, né? Mas aquela madeira, que se chama jugo, ela facilita o trabalho dos bois, né? Porque junta a força de trabalho de 2 animais, né? Sim. Nesse jugo, então, existe essa junção de força, e a partir do jugo, ele, então, ali é colocado o arado, colocado o implemento que vai fazer o trabalho. Então, você tem a tração, tem a força, tem o desempenho de 2 animais. E, geralmente, a soma de 1 mais 1, no aspecto de força, não é exatamente 2, é 2,5. Às vezes pode ser 3, porque existe uma força somada. Enfim, e quando a gente faz trabalhos mesmo manuais entre pessoas, nós percebemos que pega uma pessoa para transportar algo, ele suporta um X, pega outra pessoa mais outro X, o trabalho desses 2 não é apenas a soma do que um consegue mais do que o outro consegue. Às vezes isso é maior. E aí, quando os bois estão com o jugo, como disse o Luzirley, a força deles aumenta muito. O êxito, né? Sim. A garantia de sucesso, ela está estabelecida por causa do jugo, né? E agora a pergunta vem nos fazer refletir sobre qual é o jugo de Cristo. E aí a nota diz que o jugo que prende ao serviço é a lei de Deus. Né? A grande lei do amor revelada no Éden, proclamada no Sinai e escrita no novo concerto, é a que liga o obreiro humano
à vontade de Deus. Se fôssemos deixados a seguir nossas próprias inclinações, para ir exatamente aonde nossa vontade nos levasse, cairíamos nas fileiras de Satanás e teríamos seus atributos. Portanto, Deus nos restringe à sua vontade, que é alta, nobre e elevada. Então, se queremos ter vitória, precisamos do jugo de Cristo, que é a lei. Exato. Né? E a lei, às vezes, nós podemos ser levados a pensar apenas num aspecto de muito frio da palavra, né? Mas aqui, logo no começo de onde tu estava lendo, que é no segundo parágrafo, fez menção que o jugo que nos prende ao serviço é a lei de Deus. Então, existe um serviço que é realizado, que é um serviço de amor, em favor do próximo, em favor das pessoas carentes, em favor dos necessitados. Mas esse serviço é feito a partir de um coração grato, a partir de um coração que está sendo influenciado pelo Espírito de Cristo, a partir de um coração que, em reconhecimento do grande amor manifestado por Cristo na cruz do Calvário, para resgatar a humanidade, para me resgatar, eu devolvo em serviço, eu devolvo em amor, eu devolvo em obediência a lei que Deus me apresenta. Que coisa maravilhosa, que pensamento grandioso, isso que nos é apresentado. O jugo de Cristo não nos causa dor e sofrimento. O jugo de Cristo nos traz alegria. É isso mesmo. Nos sentimos úteis, nos sentimos partes da comunidade do corpo de Cristo. É isso mesmo. Muito bem, aqui nós encontramos então, neste quarto tópico, o descanso em Jesus, encontrando o descanso em Jesus. Jesus é parte de toda essa obra, e sendo parte dessa obra, de fato, nós encontramos esse descanso.